Prepare-se. O que você está prestes a ouvir não é um conjunto de frases bonitas sobre a vida. É um desmonte. Uma desmontagem daquilo que você sempre achou que era verdade, mas que no fundo só te deixava preso, confuso e cansado. A realidade é bem mais simples do que parece. Tão simples que chega a irritar. A gente odeia respostas simples porque elas não alimentam o ego. Amamos complexidade, teorias mirabolantes, métodos secretos, rotinas infinitas. É mais confortável acreditar que a vida é um labirinto intransponível do que admitir que muitas vezes só estamos fugindo da responsabilidade de agir. Se é complexo, não é culpa nossa, é culpa da vida. Mas hoje, vamos desmontar isso. A vida não está tentando te enganar. Não existe enigma cósmico escondido. A vida é simples. Nós é que complicamos por hábito, por condicionamento. Pense em saúde. Tudo poderia ser resumido em coma bem, mexa-se. Mas isso é sem graça, não dá clique, não parece especial. Queremos segredos, fórmulas, rituais. E enquanto caçamos o extraordinário, ignoramos o óbvio. O mesmo vale para a felicidade, amor, sucesso, paz mental. Tudo é mais simples do que gostaríamos de admitir. Por isso evitamos a verdade. O que essa jornada oferece não é uma fórmula secreta, mas algo mais poderoso: clareza. Ver o que sempre esteve na sua frente. A clareza incomoda, mas liberta. A simplicidade provoca, mas transforma. E o primeiro ponto é a nossa obsessão por controle. Vivemos tentando controlar tudo. O que pensam de nós, o que vai acontecer amanhã, a reação das pessoas, o futuro inteiro. Planejamos, revisamos, criamos cenários, como se fôssemos diretores de um filme que ainda nem aconteceu. E a vida, tranquila, bagunça tudo de novo. Tentar controlar a vida é como tentar segurar água com as mãos. Quanto mais aperta, mais escapa. Você já sentiu isso? Quanto mais tenta controlar, mais frustra. Quanto mais força algo, mais aquilo resiste. Quando tenta prever tudo, descobre que não sabe quase nada. A ironia é que quando você solta, relaxa e aceita que não controla a maré, finalmente aprende a surfar. A vida responde muito melhor quando você para de tentar dominá-la e começa a colaborar com ela. Isso não é desistência, é inteligência. Há uma fronteira clara entre o que é sua responsabilidade e o que nunca foi. O que você faz e como reage é seu. O resto pertence ao mundo. Você não controla o clima, o trânsito, a opinião dos outros, o passado, o futuro, as circunstâncias, o universo, nem seus próprios pensamentos o tempo todo. Eles surgem simplesmente. Mesmo assim, nos culpamos por não controlar o incontrolável. Resultado: estresse, ansiedade, exaustão, culpa, sensação de estar falhando na vida. Mas isso não é falha, é ilusão. Uma ilusão reforçada desde cedo. Planeje tudo, evite erros, não deixe nada sair do controle. Só que a vida ri dessas tentativas. Quando você entende que controle é ficção, tudo fica mais leve. Você percebe que não precisa prever, saber ou dominar tudo. Só precisa cuidar do que está no seu alcance. Escolhas, ações, reações, postura. E isso é mais do que suficiente. A simplicidade aparece quando você vê que muitos dos seus problemas não vêm do mundo, mas da tentativa de controlar o que não é seu. Quando foca apenas no que é seu, a vida ganha clareza. Quando tenta ser gerente geral do universo, tudo vira caos. E aí entramos na mente humana. Ela adora achar que é racional, lógica, objetiva. Na prática, é um combo de instintos antigos, emoções rápidas, vieses e narrativas improvisadas. A racionalidade não dirige o carro, só narra o que já aconteceu. Você acha que sabe por que gosta de alguém, por que tem medo, por que escolheu certo caminho. Mas na maioria das vezes, a lógica vem depois da emoção. Suas emoções operam muito mais rápido que sua parte racional. Quando você acha que chegou a uma conclusão, geralmente só está justificando algo que já sentiu. Isso não te faz fraco, te faz humano. O ponto não é eliminar emoções, e sim aprender a respirar entre sentir e agir. Tratar emoções como dados, não ordens.
Nem todo impulso merece resposta. Nem toda ansiedade merece ação. Nem toda preocupação merece atenção total. A mente é fascinante justamente porque é limitada. Quando você entende essas limitações, começa a ver o que realmente está acontecendo aí dentro, e não apenas a história que você conta para si mesmo. E já que falamos de mente, precisamos falar do descanso. Vivemos em culto à produtividade. Estar sempre ocupado virou status. Se não está fazendo algo, está perdendo tempo. Essa lógica alimenta burnout, ansiedade e exaustão. Mas o cérebro tem outra visão. Enquanto você dorme, ele entra em modo manutenção. É como se existisse um turno noturno. Uma equipe limpando resíduos, reorganizando memórias, ajustando emoções. É vital. Ignorar o sono é como desligar a manutenção de um computador sobrecarregado. Ele funciona, até parar. Achamos que somos mais fortes que o corpo. Aí vem café, correria, insônia, repetição, até que o preço chega. E chega alto. Descansar não é preguiça, é estratégia, é inteligência, é autocuidado, é parte do progresso. Só uma mente descansada decide bem. Só um corpo recuperado sustenta bons hábitos. Só alguém em paz constrói uma vida equilibrada. Sem descanso, tudo vira batalha. A vida simplifica quando você vê o descanso como parte do ciclo natural, não interrupção. Nada prospera sem ritmo, maré, respiração, força, música. Tudo depende de alternância. Nós é que tentamos viver em linha reta, como máquinas. Quando tentamos produzir sem parar, paramos de sentir. E quando paramos de sentir, paramos de perceber o que importa. É aí que surge outra verdade incômoda. Grande parte do que você faz hoje não importa. Não por incapacidade, mas porque fomos treinados a priorizar o urgente, não o importante. A sociedade premia movimento, não direção. Ocupação, não propósito. Pressa, não clareza. As pessoas passam o dia apagando incêndios, respondendo tudo, correndo. Mas se você pergunta, o que disso realmente te aproxima da vida que você quer? O silêncio aparece. E nesse silêncio, a verdade. 80% do que você faz é ruído. Só 20% gera resultado real. Em trabalho, saúde, relacionamentos, decisões. Poucas coisas produzem muito. Muitas produzem quase nada. Quando isso entra de verdade, algo muda. Você percebe que não precisa fazer mais. Precisa fazer o que importa. Fazer menos, com mais intenção. Escolher o essencial e deixar ir, sem culpa, o que só ocupa espaço. Isso exige coragem, porque o desnecessário muitas vezes parece urgente, importante, obrigatório. Parece que, se você não fizer, alguém vai se decepcionar. E é aí que você encontra a raiz da complicação. Vivemos tentando agradar, provar, impressionar. Com medo de decepcionar os outros, esquecemos da única pessoa cuja aprovação realmente importa: nós mesmos. Quando isso muda, a vida não fica perfeita, mas fica honesta. Falando em honestidade, precisamos falar da memória. A memória não é câmera nem gravador. É história. Não guarda o que aconteceu, guarda como você percebeu. Cada vez que você lembra de algo, essa lembrança é reeditada. Emoções antigas se misturam com as atuais. Entendimentos novos alteram a versão anterior. Você não lembra da verdade. Lembra da última edição da sua verdade. Isso significa que você pode estar carregando dores aumentadas pelo tempo, ou idealizando lembranças que não foram tão perfeitas assim. De qualquer forma, a memória é uma narrativa em constante edição. E isso é uma oportunidade. Se a mente já edita automaticamente, você pode editar conscientemente. Não para mentir, mas para escolher onde focar. Na ferida ou no aprendizado, na dor ou na força, na perda ou na capacidade de seguir. Sua história não é fixa. Você é o editor. Mas só saber disso não muda nada. Se conhecimento fosse suficiente, bastava um livro de dieta para emagrecer, um vídeo de produtividade para organizar a vida, um conceito sobre felicidade para ser feliz. A transformação não vem do que você sabe, vem do que você faz, e principalmente do que faz repetidamente. A vida é moldada pelos seus hábitos,
não pelas suas intenções. Você não tem maus hábitos. Tem hábitos eficientes com recompensas ruins. Todo hábito segue o mesmo ciclo: gatilho, rotina, recompensa. Entediado? Abre o Instagram. Ansioso? Come doce? Inseguro? Adia a tarefa. Medo de falhar? Se distrai. O hábito não quer te destruir, quer te aliviar. Só que esse alívio rápido cobra juros altos lá na frente. E aqui está o ponto. Você não apaga hábitos, substitui. O cérebro não destrói estradas antigas, cria novas. Por isso mudar leva tempo. O velho caminho continua lá. Você precisa repetir o novo até ele virar automático. A vida funciona em acúmulos. Pequenas ações repetidas criam grandes resultados, bons ou ruins. Meses treinando parecem não mudar nada, até que mudam tudo. Anos de pequenos gastos viram dívida. Anos de pequenas economias viram patrimônio. A vida recompensa o pequeno, o silencioso, o consistente. O segredo da grande mudança não está em decisões gigantes, mas em pequenas escolhas repetidas. Mas nada disso funciona sem a base mais importante: a relação que você tem consigo mesmo. Se você continuar acreditando que é insuficiente, incapaz, condenado a repetir erros, qualquer técnica perde força. A vida simplifica quando você para de colocar sua autoestima nas mãos dos outros. Quando entende que não precisa provar, justificar ou se comparar. Não é sobre se achar perfeito, é sobre se tratar com respeito. Se permitir recomeçar. Ver falha como parte do processo, não como sentença. A simplicidade não aparece quando a vida fica fácil, mas quando você para de travar guerra interna, quando encontra leveza, quando solta expectativas impossíveis, quando aceita ser humano, não um projeto de perfeição. É nesse ponto que tudo se encaixa. A vida nunca escondeu segredos. Ela só estava esperando você desacelerar o suficiente para enxergar o óbvio. Existe um momento silencioso em que você se pergunta: por que eu vivo assim? Por que repito tanto padrão? Esse instante é o berço da mudança. Não quando tudo desmorona, mas quando você vê o piloto automático em ação. Grande parte da nossa vida é inércia. Reagimos, repetimos, escolhemos o familiar. O conhecido parece mais seguro, mesmo quando dói. Por isso, tanta gente permanece em relacionamentos, hábitos, rotinas e histórias que já não fazem sentido. A libertação começa quando você entende. O piloto automático foi instalado sem sua permissão, mas pode ser desligado por você, não destruindo tudo, mas trazendo consciência. Perguntando antes de agir, observando antes de reagir. Perguntas simples como: por que estou fazendo isso? Funcionam como lanternas em um cômodo escuro. Não mudam tudo de imediato, mas permitem que você finalmente veja. Por fim, a grande síntese: a vida é mais simples do que parece. Você não controla o mundo, mas controla como vive dentro dele. Você não controla o que acontece, mas controla o que repete. Você não controla o ritmo da maré, mas controla se aprende a surfar. Simplicidade não é ausência de problemas, é clareza. Não é ter todas as respostas, é parar de fugir das perguntas. Não é mudar tudo de uma vez, é começar pelo hoje. E se você chegou até aqui, já deu o passo mais importante. Decidiu olhar para si com honestidade. O resto é prática, presença e a coragem de viver com intenção em um mundo que insiste em complicar.